Fala pessoal, vamos continuar o nosso papo aqui agora. Vamos falar dos flip-flops lá dos sistemas digitais? Beleza, então olha só. Agora a gente vai falar do flip-flop. Mas para falar do flip-flop, eu preciso falar do latch. E aí, o que é o latch? Vamos relembrar. O latch, e nós vimos especialmente o latch D, é um circuito utilizado para armazenar um bit e ele é sensível ao nível do sinal de controle. Beleza, o que eu vou pedir para você fazer então neste momento? Nesse card aqui eu estou te explicando sobre o latch, foi onde eu parei essa videoaula. É extremamente importante que você tenha visto a aula dos LEDs, beleza? Por quê? Porque o flip-flop ele vem logo em seguida. O flip-flop ele também é utilizado para armazenar um bit, só que ele é sensível à transição do sinal de controle. Isso vai estar bem relacionado à nossa onda quadrada, que já eu retomo. Vamos pegar aqui então para relembrar o circuito do latch. Eu tenho uma entrada de dados, uma entrada de controle e duas saídas Q e Q invertida. Agora, eu posso fazer o seguinte, se eu estender o D e colocar aqui na entrada de controle um detector de borda, ou seja, lembra da nossa onda quadrada? Lembra que nós tínhamos os níveis e nós tínhamos as bordas? Aqui, ó, quando ela faz a transição de um nível 0 para o nível 1 ou de um nível 1 para o nível 0, nós temos uma borda ou uma transição, ou seja, vai ser um circuitinho que eu vou colocar uma entrada aí e vou colocar um circuitinho capaz de detectar só quando aconteceu essa transição. Nós conseguimos dar a ideia de sincronia para o meu circuito, ou seja, pensa comigo, se eu tenho essa onda quadrada aqui, ó, olha o tempo que dura o nível, olha o tempo que dura a borda. É tão pequeno, mas tão pequeno, que isso a gente pode chamar de instantâneo. Independente de qual frequência, o tempo vai ser muito menor do que a onda demora para ficar no nível, certo? E é por isso que a gente consegue organizar todos os dispositivos do nosso circuito para começarem as suas transições só nessa detecção, ou seja, só nesse pulso. E a gente consegue sincronizar flip-flop com LED, com registrador, com mais chip de memória, um monte de chipzinho. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nesse ponto, se a gente fecha esse flip-flop, a gente tem essa tabela verdade. Como é que é essa tabela verdade? Pensa bem, o meu flip-flop ele vai ter uma entrada de dados, uma entrada de controle, que aí essa nossa entrada de controle eu posso chamar de clock. Ah, aqui nós temos um negócio muito interessante, porque clock, o que é o clock? Onde eu tinha a entrada de controle, agora eu tenho uma entrada de controle, só que eu tenho um circuito detector de borda lá, beleza? Então agora eu não vou detectar mais se o controle é 0 ou 1, como eu fazia no LED. Eu vou detectar se o controle houve uma transição de subida ou não houve. Pode ser de descida também, mas o padrão é transição de subida, senão vai ser chamado de lógica complementar quando detecta a transição de descida. E aqui, ou seja, toda vez que eu sinto um pulso de clock entrando na entrada do meu LEDzinho que está lá dentro, no detector de borda, ele vai mandar um para o LED e a coisa acontece normalmente. Então, se eu tenho qualquer coisa diferente de uma transição de subida na entrada de clock, não me interessa o que tem em Q. Não me interessa o que tem em D na entrada de dados. Por quê? A nossa saída Q de T mais 1, ou seja, a nossa saída Q de T mais 1, ele vai receber simplesmente o nosso Q de T, ou seja, o que está lá vai continuar. Agora, se eu detecto uma transição de subida, aí o D pode valer 0 ou o D pode valer 1. Eu vou simplesmente pegar e mandar isso para a saída. Beleza? Então agora eu consigo armazenar um bit, só que controlada pela transição do sinal de clock. Aí eu consigo dar a ideia de sincronia no meu sistema. Beleza? Porque aqui eu consigo fechar essa caixinha, eu tenho um circuito como se fosse do latch, a diferença é que ali naquela entrada de controle, que é aquele clock, eu vou representar, olha lá, olha naquele ponto ali do clock, eu vou representar com esse triângulozinho para dizer que, olha, aqui tem uma detecção de borda. Aqui nós vamos trabalhar com circuitos que eu consigo sincronizar a operação. E aí eu, não consigo, eu posso deixar que eles não baguncem, não se atropelem, certo? Que um não vai acessar um circuito, não vai acessar um LED que ainda não mandou um valor para saída, sabe? Aí eu mantenho uma consistência dos dados.
Então, fica muito claro que nós temos dois possíveis elementos, o latch e o flip-flop, para poder funcionarem como os nossos elementos de armazenar um bit. Qual que é a diferença entre eles? A sensibilidade, exatamente aqui, ó, sensibilidade ao clock. Ou seja, o flip-flop permite que nós detectemos só a transição. E aí a gente consegue fazer todo mundo no computador começar as operações ao mesmo tempo. Isso vai ser muito importante. Aqui, então, se a gente bem se lembra, o que nós temos de tabela verdade? Ó, se o clock, vamos para o let, se o nível do sinal de controle é 0, não interessa o D. Aqui vai ser simplesmente o valor que já está lá na saída Q. Agora, para controle valendo 1, o D pode valer 0 ou o D pode valer 1. Qual que é a nossa função aqui? Pá, pegar o bit que está na entrada, mandar para a saída. E como é que isso vai ser no flip-flop? Mesmo esquema, só que a nossa transição aqui, a nossa sensibilidade do controle é para o sinal de clock, beleza? Até dar essa modificada aqui, ó, porque é sinal de clock, perfeito? Como é que vai ficar o nosso Q? Se o clock não é uma transição de subida, não interessa, não tem bit na saída, não muda nada do bit da saída, ele está armazenado lá. Agora, se a minha transição é de subida, o 0 que estava na entrada vai para a saída, o 1 que estava na entrada vai para a saída. Perfeito? Então, a gente tem aí exatamente este paralelo entre o latch e o flip-flop. Os dois são utilizados para poder armazenar bits no sistema, né, nos circuitos, só que é o flip-flop que a gente vai utilizar para poder jogar dentro da memória na nossa próxima videoaula. Beleza? Então, se você chegou até aqui, curte o vídeo, valeu por assistir e até a próxima videoaula.